Conversa da Tarde no ar, sejam bem-vindos a mais um programa. Eu sei que você estava contando os minutos para se encontrar conosco, para participar dessa roda de conversa, bater um bate-papo gostoso aqui nessa tarde, sempre à luz da Bíblia. E o mais legal é que depois do nosso bate-papo, depois da nossa conversa, a gente sai conhecendo mais de Cristo, né? Conhecendo um pouco mais de sua palavra, conhecendo como viver de forma digna do Evangelho. Isso é sempre muito bom. Eu já dou uma boa tarde aqui para a Janete, para a Sergiana, para o Ricardo Reis, que está de volta aí com seu slogan em tempo de pandemia e PP Primazia. Bom ter você de volta, Ricardo. E o tema de hoje é para você que está com a paciência já no limite, que já está assim, saindo fumacinha da cabeça. E o Samuel vai nos dar uma explicação porque o tema de hoje é Não me faça contar até 3. Pois é, Marcos. Esse tema é bastante interessante, né? Principalmente para as pessoas que têm pavio curto, né? Como à luz da Bíblia podemos entender esse texto, essa verdade, né? Da ira, e como nós podemos responder biblicamente a ela e viver uma vida que agrade a Deus, né? É isso aí. Antes da gente entrar no tema, eu quero dar um recado para você que quer renovar os ambientes da sua casa, do seu escritório ou de qualquer espaço que precisa de transformação. A Estilo e Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar? Influencia também no seu comportamento, na qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo e Design. Todo projeto vai ser muito bem pensado, tenho certeza disso. Vai ser bem pensado para atender o seu desejo de uma forma funcional e você vai se surpreender com o resultado. Ficou interessado? Acesse o site que aparece aqui na tela, estiloedesign.com.br, ou envie o WhatsApp para o número 11 99657 9900. Se você também ficou curioso, quer acompanhar melhor os projetos que estão sendo realizados pela Estilo e Design, pode ir lá nas mídias sociais, no Instagram ou no Facebook, estilodesign.decor. Estilo e Design, um projeto completo para sua casa. Bom demais. Aqui a Janete perguntando aqui onde está a minha blusa, né? Eu acabei esquecendo ali embaixo. Num frio desse, o Samuel tá sem blusa. Mas eu não tô com frio, não. Tá aqui, pelo menos aqui dentro do estúdio. O estúdio tá quentinho. Tá quentinho, tá bom, então. Mas São Paulo lá fora hoje está daquele jeito. Muito frio mesmo. Tava até chovendo quando a gente foi almoçar, né? Mas vamos, mesmo no frio, ter uma tarde produtiva, né? Você que está aí na sua casa, assim, rola, fica quentinho para você segurar aí uma horinha com a gente. Nesse tema que é Não me faça contar até 3. Tem muita gente estressada no mundo aí, Samuel? Tem muita, viu? Tem muita. E não só com uma coisa, né? São várias coisas que a pessoa perde a paciência, né? As mães, por exemplo, com os filhos, os pais com os filhos, né? No trabalho, no trânsito, que acho que as pessoas se transformam, né? Parece que viram outras pessoas no trânsito, né? É interessante que muitas vezes as pessoas que temos menos paciência são as que mais amamos, né? São os nossos familiares, nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos. É gente que a gente ama muito, mas que, vez ou outra, perdemos a paciência. Como isso é triste, né? É verdade. Precisamos de Deus para nos ajudar. Exatamente. E às vezes não é nem porque nós queremos, assim, parece que surge, né? Parece que todas as cargas que nós carregamos durante o dia todo, né? Culmina em falarmos, se estressarmos falando com alguém e às vezes aquela pessoa não merecia escutar o que foi falado, né? Quantas das vezes, né, Marcos, a gente vê pessoas, né? Eu falo por mim também, né? Que pede desculpa por uma coisa que fez porque entendeu que foi errado, né? Mas será que nós não teríamos condições de não responder daquela forma ou agir daquela forma? Será que nós não poderíamos nos controlar e entender que aquela pessoa não tinha nada a ver, aquela pessoa não tinha... não era ela o foco do nosso estresse, né? E acaba descontando nela. Será que nós não conseguimos refletir sobre essas coisas, né? E tentar, assim,
moldar a sua forma de ver, a sua forma de agir, a sua forma de, na verdade, de embarcar muita coisa. Às vezes também é isso, né, Marcos? É. Nós embarcamos várias coisas ao mesmo tempo e acabamos não conseguindo demandar nada no prazo, tudo atrasado, tudo corrido, tudo feito nas pressas, sem nenhum diálogo, sem nenhuma meditação e análise, né? E acaba que a gente fica estressado e desconta nas pessoas, né? É. E nem merece. É esse ritmo acelerado mesmo, né, que nós vivemos acaba causando em nós essa carga de estresse que o primeiro que aparece acaba sobrando para ele, né? A gente descarrega neles. Mas nós precisamos nos lembrar sempre de que nós não fomos chamados para sermos causadores de confusão, né? Pelo contrário, Mateus 5 nos ensina que nós somos, que bem-aventurados são os misericordiosos, pois esses alcançaram misericórdia, e bem-aventurados são os pacificadores, né? Então nós não somos chamados para sermos causadores de problema, mas para sermos pacificadores e manter a paz, manter o ambiente em que nós estamos, né, e transformá-lo em um lugar pacífico. É uma responsabilidade nossa também como cristãos, né? Precisamos nos lembrar disso. Então conte até 3 aí antes de explodir na primeira pessoa que você encontrar na rua, né? A gente tem que entender que nós não temos que ser parte do problema, mas parte da solução. Sim. Eu acho que se nós pensássemos mais nisso, nós refletiríamos mais em como estamos agindo com relação às nossas relações interpessoais, né? As nossas relações com a família, com o trabalho. Se nós queremos realmente mostrar que somos pessoas que buscam sabedoria e que vivem da sabedoria e que é ela que nos guia, né? Nós devemos refletir sobre essas questões. Eu sei que, na prática, acaba que o sentimento é mais forte às vezes, né? Mas isso é um trabalho paulatino, um trabalho dia a dia. Nós devemos fazê-lo dia a dia, conscientizar-nos das nossas ações e reações, né? Eu acho que mais do que ações, eu creio que as reações devem ser mais ponderadas, né? Como estamos reagindo a determinadas atitudes e ações das pessoas. O que te faz se estressar, o que te faz irar e começar a trabalhar nisso. Eu acho que acaba que, Marcos, eu entendo, refletindo sobre algumas pessoas, né, sobre a própria vida em si, que as pessoas perderam o ritmo e o estilo de refletir nas coisas, refletir na vida. Não dá mais tempo, não tem dá mais espaço tempo para para isso, né? refletir. Tem que ser tudo prático, tem que ser tudo agora, tem que ser tudo corrido. E às vezes a gente tem que parar um pouco para refletir sobre as coisas, né? Refletir, eu lembro na época que eu comecei a faculdade de marketing, quando eu aprendi sobre uma coisa chamada SWOT, análise de SWOT, que é uma análise empresarial que levanta pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades de uma empresa, né? E eu aprendi que eu posso colocar essa análise também na minha vida, né? Como pessoa. E eu lembro, Marcos, que eu peguei uma 4, sem brincadeira, eu peguei uma 4, e nessa 4 eu coloquei só os 2 primeiros pontos do SWOT, né? Fortaleza e fraqueza. Força e fraqueza. E eu comecei a detalhar quais forças eu achava que tinha e quais fraquezas eu achava que tinha. Marcos, eu me frustrei. Eu me frustrei porque a página, sem brincadeira, na minha página de A4, quase foi toda a fraqueza. Tanta coisa que eu falei assim, eu tenho que melhorar nisso, eu sou fraco nisso. E eu fui colocando. E para força, eu coloquei tipo umas 3, 4, 5 coisas mais ou menos. E eu parei e comecei, aí eu caí na real. Nossa, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar, eu preciso moldar as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas ações e como eu estou agindo com relação às pessoas. E às vezes as pessoas nos veem de uma forma e nós não somos aquilo. Algumas vezes, principalmente antigamente, né? Chegavam para mim, Samuel, eu pensei que você era uma coisa, mas quando eu comecei a conviver com você, eu vi que você era outra. Mas é como nós estamos comunicando através das nossas atitudes às pessoas, né? E às vezes nós somos taxados de estressado e tal, mas a gente não para refletir como estamos agindo com relação aos demais, né? Por isso que eu convido os irmãos aí, irmãs, a fazer essa análise, fazer essa reflexão sobre a sua vida, sobre as suas atitudes e as suas ações, as suas reações quanto às coisas da vida, as várias coisas que podem acontecer na vida, nas situações, e daí tirar conclusões
e colocar em prática. Eu vou mudar, eu quero melhorar, eu quero viver à luz da Bíblia, né? Sim. E ter esse tempo, né, de meditação, né, de desacelerar desse ritmo frenético que nós vivemos para realmente pensar nas coisas pertinentes ao reino de Deus. E é sobre isso que Paulo orienta os Colossenses no capítulo 3, versículo 1. A Bíblia tem uma abordagem muito clara, né? Ela diz assim, instruções para um viver santo, e aí o versículo 1 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto. E quando nós fazemos isso, quando nós mantemos o pensamento nas coisas do alto, nós aprendemos a viver de uma forma mais desacelerada, né? Com menos cobrança, com menos estresse. E esse é o conselho do apóstolo Paulo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. No versículo 5 ele diz o seguinte, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, ele está dizendo aqui que nós precisamos fazer morrer aquilo que pertencia ao velho homem, né? E essa ira, esse estresse desenfreado não pertence a nós, como povo de Deus, né? São características de velho homem. E ele fala, a partir do momento que você pensar nas coisas do alto e menos nas coisas terrenas, você vai conseguir alimentar esse estilo de vida pacífico, né, e não desobediente, né? Tá aí a dica do apóstolo Paulo para nós. E o versículo 8, ele termina falando assim, agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Característica de quem é irado, né? Essa maledicência e linguagem indecente no falar, essa ira, essa indignação. Isso precisa ser abandonado, né? São características que não podem fazer parte de nós. As pessoas não podem olhar para nós e ver alguém irado, alguém maledicente. Pelo contrário, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo. Esse é o nosso desafio como discípulo, né, dele. Exatamente. E foi como a gente vê, na verdade, né, na vida de várias pessoas, né, que se sobrecarregam das coisas da vida e acabam se estressando, explodindo, e acabam adoecendo, né? Uhum. Então, esse jeito desenfreado de viver não é bom para ninguém, né? Em todos os sentidos. Em todos os né? sentidos. Nem espiritualmente, nem na nossa saúde. Exatamente. E uma coisa que eu estou ponderando, sabe, Marcos, e eu estou buscando aperfeiçoar é a minha vida devocional, porque eu não tinha um horário específico para fazer no dia, né? Eu fazia quando eu só um tempinho aqui e tal, eu falei assim, não, eu vou me corrigir, eu vou separar um tempo para eu fazê-lo, para que eu possa viver mais tranquilo, viver mais confiado em Deus, né? E infelizmente, Marcos, muitas pessoas estressadas, depressivas, acabam se realmente explodindo por falta desse cuidado da vida, cuidado da sua mente, cuidado do seu coração, né? E aí é como a gente tem que internalizar, né? Que possamos guardar o nosso coração e que possamos tirar momentos e desacelerar um pouco da vida, né? A vida é muito corrida já e a gente tem que aprender a desacelerar. Eu acho que é isso que fica a mensagem, sabe, Marcos? Nos amoldar através das Sagradas Escrituras, o que ela tem para nos ensinar, o que ela tem para nos direcionar. É isso aí. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já quero dar uma boa tarde aqui para o pastor Wilton, que está nos assistindo lá de João Pessoa, Paraíba, da terra de Samuel. Rosário. Você é meu sogro. Ah, é? Bênção. Rosário Santos está assistindo em Teresina, Piauí. Na casa do filho Estênio, a Sueli, a Wanda também, que está sempre com a gente aqui na IPPTV, a Edinalva. Continuem mandando suas mensagens aí, mas agora eu quero falar sobre a Bíblia Hebron, que está aqui nas minhas mãos. Ó. Muitos de vocês que estão nos assistindo já possuem a sua em casa aí. Ser um missionário na internet é bom demais,
mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à nossa volta, né? Um vizinho, um colega de trabalho, e foi pensando nisso que nós criamos a Bíblia Hebron. Ela é uma Bíblia de meditação e a diferença dela é que ela vem com espaços para anotações também. Então você faz a sua anotação aqui e quando você for pregar a palavra de Deus para um parente, para um vizinho, já está aqui com as suas anotações e você pode evangelizar dessa maneira com a sua Bíblia Hebron. A gente tem um videozinho que vai mostrar para vocês sobre como essa Bíblia foi confeccionada lá na SBB, na Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos assistir? Poder da palavra de Deus. Isso aí, a Bíblia Hebron já está disponível para venda. E lembrando que todo o lucro da nossa editora é destinado para missões no Brasil e no mundo através da Junta Missionária de Pinheiros. Por falar na Junta, logo aqui no comecinho da Bíblia, ó, tem várias informações sobre as ações da Junta Missionária de Pinheiros, inclusive sobre a IPPTV. Ó, tá logo aqui um encarte com fotos coloridas, muito legal para você conhecer melhor o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Acesse o site editorebron.com.br e compre já a sua Bíblia Hebron, lançada aqui pela Hebron, a sua editora missionária. Agora sim, Samuel, vamos voltar aí ao nosso tema. Não me faça contar até 3, hein? Pois é, Marcos, a questão da ira é tão grave assim para a vida do cristão que a própria Bíblia vai nos orientar quanto ao problema dela e evitar a ira, né? E evitar pessoas também que ajam assim, olha. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 24 e 25, vai falar uma coisa interessante, olha. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Esse texto é forte, Marcos, porque vai ensinar e vai nos orientar e nos instruir a não nos associar com essas pessoas. E aí, e qual é a preocupação que o Salomão tem com relação a se irar e associar com essas pessoas de ira, para que nós não aprendamos essas mesmas atitudes. O próprio Paulo vai ensinar, né, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Infelizmente, nós pegamos os trejeitos das pessoas, pegamos a forma que ela vê a vida, a gente começa a aceitar algumas coisas que não aceitavam pela convivência, né? Então, a preocupação de Salomão aqui, quando escreve Provérbios, é falar o seguinte, olha, não se associe com essas pessoas, não se associe porque vocês irão aprender. E essa não é uma conduta cristã. A gente olha, por exemplo, a vida do Pedro, do apóstolo Pedro, e depois de um tempo, a vida dele foi transformada. A gente olha, ele era impulsivo, colérico, mas a gente olha depois no livro de Atos, a quantidade de sofrimento e a alegria no sofrimento de um homem que realmente entendeu, aí mudou e teve a mudança em sua postura, né? Isso que a nos dá uma mudança, esperança, né? exatamente, que a mudança começa interna para depois essa mudança ser externa nas nossas atitudes, né? Se nós realmente vemos a Bíblia, as Sagradas Escrituras como importante para a nossa vida, se nós percebemos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, como na prática, nas nossas atitudes, estamos demonstrando esse valor que a Bíblia tem para nos conduzir nas nossas atitudes, né? Eu acho que esse é um questionamento que nós devemos fazer, né? Como a Bíblia tem nos conduzido? Será que realmente ela é válida e ela funciona e ela é colocada em prática por nós? A gente só sabe com as nossas atitudes, né?
Então, o coração do homem que tem Deus é transformado, é moldado. Não tem mais um coração de pedra, agora um coração de carne, né? Que bate, que sente e que vive para glorificar a Deus. Muito bem. E o nosso quadro Conversa Fiada de hoje vai ser um exemplo do tipo de pessoa que nós não devemos nos associar. Vamos assistir. Meu, na boa, o Ricardo me tira do sério. Semana passada na IBD, o pastor tava falando sobre frutos do Espírito. E aí o pastor tava falando tal, e o Ricardo começou com aquele tique. Sabe aquele tique que as pessoas têm de ficarem balançando a perna? O Ricardo começou a fazer isso. E eu ali do lado, só olhando. E aqui, falando pra mim, olha os frutos do Espírito. Seja amável, seja paciente. Vamos lá. E o menino não parava, não parava. Não deu outra, não deu outra. Assim, eu levantei a mão só, dei um tapa nele pra ver se o menino parava. Ai, esse menino me irrita demais, me irrita demais. Você não faz ideia. E ó, vocês que não me julguem, hein? Me faz contar até 3. É cômico e trágico ao mesmo tempo, né? Porque nós temos disso, né? Às vezes coisinhas tão pequenas nos irritam de uma forma tão grande, né? No exemplo ali, o esposo estava balançando a perna e isso incomodava ela de um jeito que tirava ela do sério, né? E às vezes isso acontece conosco também. É verdade. Precisamos... É nas sutilezas que percebemos, né? A ira, o estresse, o nervosismo, né? Isso aí. A falta de paciência. Tem mais gente participando conosco aqui. A Sueli está dizendo que não perde um programa. Que bom, Sueli. Seja bem-vinda. É muito bom ter você conosco aqui na nossa roda de conversa. A Sávia está conosco aqui já contando 1, 2, 3, check positivo. Não me estressei, fiz a contagem. Ruth Sobrinho lá do Espírito Santo, que também está sempre conosco. Mônica Carvalho. E a Nalva comentou, precisamos mesmo olhar para as coisas do alto. Esse é o melhor estilo de vida a seguir. Só assim nós conseguimos viver na dependência do Senhor e vencendo a ansiedade. Que Deus nos ajude. Realmente, para quem está nos assistindo, Samuel, e tem a paciência curta, o pavio curto, nós precisamos lembrar que há esperança, né? Há esperança. Há esperança. Você deu o exemplo do Pedro, por exemplo, que teve a sua mudança, né? E interessante, quando você fala sobre esperança, eu me lembro de Provérbios também. Provérbios 19:11 vai falar o seguinte, olha, a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Em outras versões, vai falar que a sabedoria do homem o torna longânimo, o torna paciente, né? Sim. Então, uma das características, do aspecto de alguém que é sábio, é a paciência. A gente olha, por exemplo, nas discussões. Normalmente, quem se estressa, perde a razão. Normalmente, quem se ira, perde a razão numa discussão, né? E aqui, Provérbios está nos ensinando que devemos buscar sabedoria da parte de Deus. Buscar sabedoria vai nos ensinar a sermos mais pacientes. Buscar sabedoria vai nos mostrar que devemos caminhar com mais tranquilidade na vida, sem estresse, sem ser engolido pelas coisas que acontecem na nossa vida. Andar com sabedoria é andar consciente da vida e andar consciente que confia em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Andar com sabedoria é apresentar uma vida mais leve, mais tranquila, mais sem peso, né? Isso aí. Nós vamos ver um vídeo do pastor Hernandes que nos fala exatamente sobre a importância de exercitar a paciência. Vamos ver. Nós vivemos numa geração estressada. Isso é um fato. As pessoas estão correndo demais, estão apressadas demais. Elas não têm paciência dentro de casa, elas não têm paciência no trânsito. Elas não têm paciência de aguardar serem atendidas. Nós estamos vivendo nesse mundo de correria frenética. E é nessa circunstância que nós precisamos exercitar a paciência.
Parece até mesmo que esta é uma virtude em extinção na nossa geração. O estresse é grande, até entre as crianças, entre os adolescentes, os jovens recém-casados, ou os pais que têm filhos adolescentes, ou mesmo os avós. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Elas estão brigando até com a sombra. Elas não conseguem conviver nem com elas mesmas, por isso tem um barulho, porque o silêncio as incomoda. Esta é a geração completamente estressada, que precisa aprender a virtude da paciência. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É curioso que, quando Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, não é porque temos prazer em sofrer, não é porque somos sádicos, não é porque ignoramos o sofrimento, mas por entendermos que quando a tribulação chega, Deus vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, que foi o homem paciente, que caminhou para a cruz como ovelha muda, sem devolver vitupério por vitupério. E desta forma, a tribulação produz essa perseverança, que é uma palavra específica na língua original, para tratar da paciência triunfadora. Não é aquela paciência estoica, que se encosta no canto e trinca os dentes e diz, eu tenho que aguentar. Não, não é esse tipo de paciência. É aquela paciência triunfadora, que apesar da circunstância estar difícil, você descansa no cuidado e na providência de Deus, sabendo que Deus está no controle. E que na medida que eu estou passando por toda essa luta, Deus vai me dar uma experiência mais profunda com Ele e eu sairei desta luta mais forte. Quando Deus nos prova, não é para nos destruir, é para tonificar as musculaturas da nossa alma. Não é para nos abater, é para nos fortalecer. Então, quando a luta vier, quando a tribulação chegar, quando os problemas baterem à sua porta, não se desespere, não fique impaciente. Deus está trabalhando, não contra você, mas por você. Se o pecado trabalha contra você, Deus trabalha por você. Deus trabalha em você. Deus trabalha através de você. Deus vai esculpindo em você o caráter de Cristo que aprendeu pelas coisas que sofreu. Deus vai desenvolvendo em você estas virtudes que são fruto do Espírito Santo. E a paciência é fruto do Espírito Santo. Eu encorajo você a ser paciente, lá na sua casa, lá com seu marido, lá com a sua esposa, lá com seus filhos, lá com seus pais, lá com seus vizinhos, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá nos seus estudos, nos seus relacionamentos interpessoais. Paciência, ela vem de Deus e você pode crescer com ela e ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de abrir a Tua palavra e de nela meditar. E eu te peço que Tu abençoes as pessoas que estão nos assistindo, para que elas entendam o que é paciência e possam exercitá-la para a Tua glória, para a sua própria felicidade e bem e para a bênção da sua família. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né? Como o pastor falou, Cristo foi um homem paciente e nós estamos sendo esculpidos à sua imagem, né? Nossa caminhada cristã aí
deve nos levar a parecer mais com Ele, né? Exatamente. E o interessante que o pastor Hernandes falou é que os nervos à flor da pele não estão apenas nos adultos, nos idosos, eles estão também nas crianças, nos adolescentes. Nós vivemos uma geração estressada em todas as faixas etárias, né? E qual é o conselho, Samuel, que a Bíblia traz para nós para conseguir conviver, né? Conseguir resolver conflitos, enfim? É importante, Marcos, ver essa questão realmente, né? O que a Bíblia tem para nos ensinar. E a gente lê lá em Provérbios 15, versículo 1, o seguinte, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha como é interessante, Marcos, esse versículo, né? A resposta branda desvia o furor. A questão é, como é que estamos lidando com o outro? Como é que estamos lidando com o outro? É isso mesmo. Como é que estamos lidando, você, filho, com o seu pai? Será que você está tendo paciência com o seu pai? Como é que você está respondendo a ele? Pais, como é que vocês estão respondendo aos seus filhos? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, vai dizer para que vocês não tragam ira para seus filhos, né? Então, eu creio, Marcos, que faz essa questão do relacionamento em si deve ser moldado e ponderado segundo as Escrituras, né? Devemos responder de forma branda aos outros. Devemos apresentar a nossa sabedoria com as nossas atitudes, né? Porque é assim que nós mostraremos para o nosso próximo como viver e como conviver com os demais, né? É isso aí, nós vamos continuar falando sobre o tema, mas antes eu tenho um recado para você que está visitando sempre a nossa igreja. Nós temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais e já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto com a igreja. Então, se você que está nos assistindo quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes o e-mail com o assunto "Quero ser novo membro" para secretaria@ippinheiros.org.br e nós vamos responder você com todo carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Benção do céu, benção do céu. A gente está com bastante pessoas, né, que nos visitam regularmente e alguns já estão começando a realmente mandar mensagem para regularizar a sua situação. Mas, voltando aqui para o tema, Marcos, e até o versículo 18 também vai fortalecer o versículo 1, né? O homem irado suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Imaginar que o iracundo, né, a pessoa que vive irada, ela suscita, semeia contendas. Eu acho que ninguém quer viver em contendas, em luta e briga sempre, né? Então, como eu devo agir? Essa é a pergunta, né, que você deve fazer ao seu coração. Nós devemos fazer ao nosso coração. Como devemos agir? E a Bíblia vai ensinar para a gente que devemos ter paciência. Ter paciência, porque até a paciência suscita e apazigua, na verdade, a luta. Tem um exemplo, Marcos, da minha prima. Ela conversando, né, com a gente, falou assim, teve um dia no colégio que eu estava escrevendo lá no quadro. Eu escrevi todo o assunto lá que a professora passou e eu simplesmente tocou o sinal e eu fui lá, fiquei conversando com as amigas e acabei apagando uma parte do quadro negro e ele não... tinha gente escrevendo. Ela falou que a menina lá ficou tão brava com ela, irada, e ela respondeu, tá bom, me perdoe, eu vou escrever aqui de volta. E pegou e escreveu a parte que ela tinha apagado, né? E foi desse jeito, a ação dela foi essa. Depois de um tempo, a menina que se estressou foi pedir desculpa pela forma que falou com a minha prima. Olha como na prática isso funciona. O amor constrange. O amor constrange. Então, a resposta branda desvia o furor. Quantas e quantas pessoas, né, passam por nossas vidas e se nós fôssemos responder à altura, nós estaríamos piores que ela, estressados com a vida, preocupados com as coisas da vida. Mas quando nós entendemos que nós temos as nossas lutas e dificuldades e as outras pessoas também têm as suas lutas e dificuldades, e quando ela vem com toda pra gente, a gente
é o freio e a calma e apazigua, eu creio que aí você mostrou o amor de Cristo. Eu creio que você mostrou como se deve viver a vida cristã. Como deve demonstrar nas suas atitudes o amor que o próprio Cristo teve conosco, né? Pela paciência que ele teve com os discípulos, a paciência que tem conosco na nossa caminhada cristã. Nós vemos um Deus que ama seu inimigo. Porque o homem, eu estava até falando hoje no grupo de oração, né? O homem era inimigo de Deus. O homem estava em contenda e rebelião contra Deus, e mesmo assim ele amou esse homem. Ele entregou seu único filho por esse homem. Ele teve paciência para que nós pudéssemos... a gente olha, por exemplo, Israel, a paciência que Deus teve com o povo de Israel. A teimosia do povo de Israel, e Deus não desistiu da sua palavra, e ele cumpriu os seus propósitos em Cristo. E tem cumprido em nossas vidas até hoje. Sim. Então, eu creio que é um momento para fazer essa autoavaliação, né, de como estamos agindo e buscarmos viver mais biblicamente possível. Isso mesmo. E agora, falando aqui, alguém comentou no chat a respeito dos frutos do Espírito. E falando em frutos do Espírito, né, Gálatas 5:22 aí nos ensina que a longanimidade faz parte disso. E a Sara Lavínia gravou um vídeo para nós falando sobre esse tema no nosso Que Conversa é Essa de hoje. Que história é essa de longanimidade? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre longanimidade, que é um fruto do Espírito que está descrito lá em Gálatas 5:22. Longanimidade muitas vezes pode aparecer na Bíblia como paciência, mas por um lado, enquanto a paciência é uma espera pacífica, longanimidade não é uma espera pacífica. Então vamos debater um pouquinho mais sobre isso. A gente tem que entender de primeira que longanimidade podem ser vistas de duas formas. A primeira, são pessoas que têm a capacidade de resistir a afrontas e continuarem fazendo bem. Elas não se cansam de fazer o bem, mesmo só recebendo o mal. E também não é uma espera pacífica. Elas sabem e creem que o Senhor, no tempo certo, irá ajudá-las no que elas precisam, independente do que seja. Então elas não só ficam lá paradas, tipo, Deus vai me ajudar. Não, elas preparam a terra, elas plantam e esperam a chuva, que no caso seria a mão de Deus. Então, longanimidade pode ser vista como, sim, pessoas que são pacientes e que não retribuem o mal com o mal, mas retribuem o mal com o bem. Mas também são pessoas que creem no Senhor e sabem que no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus, Ele irá resolver, arrumar e fazer o que precisa ser feito. Sabe aquele versículo, acho que é em Romanos, que diz todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Humildade nos leva a saber e a crer que o Senhor, no tempo certo, irá resolver, interferir na situação que nós estamos vivendo. E você pode perguntar, por que ter longanimidade? Primeiramente, que é um fruto do Espírito. Está descrito lá em Gálatas 5:22. Então, sendo um fruto do Espírito, é uma característica do verdadeiro cristão. Então, de qualquer forma, se você realmente nasceu de novo, você vai ter que exercitar a longanimidade e você vai ter que ter, porque é um fruto do Espírito. Segundo, é uma ordem bíblica. Sério, diversos textos da Bíblia falam sobre. Eu vou ler para vocês só um versículo que fala sobre nós sermos pacientes, né? Tá escrito em Efésios 4:1-2. Abra sua Bíblia. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É uma ordem bíblica, a gente só obedece. 3. Deus é conosco. Deus é tão longânimo com a gente a ponto de entregar o seu filho por amor. Nossa! Deus é rico em misericórdia com a gente e entregou o seu filho por nós. Então, quando a gente olha para outra pessoa e pensa que não pode ser paciente com ela, que não pode tratá-la bem, nós precisamos entender que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, morreu na cruz por nós. Tem um versículo que está em 2 Pedro 3:9 que fala bastante sobre isso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, sendo tão bondoso com a gente, tão paciente com a gente, como a gente não vai ser com os outros? E um outro exemplo que eu queria dar é que Jesus, Ele era paciente, longânimo com
os fariseus. E eu não sei você, gente, mas uma raça ruim eram os fariseus. E só de pensar que nós éramos piores que os fariseus, isso já me leva a falar, eu preciso ser paciente com os outros. E eu queria enfatizar para vocês lerem Mateus 22, de 15 a 2, porque o pessoal foi querer tirar a onda, que foi querer ver Jesus Cristo cair, e Jesus Cristo deu respostas lindas e ensinou a eles, mesmo sabendo qual era a intenção dos fariseus em fazer as perguntas que faziam a Cristo, porque já queriam matar Cristo, então eles estavam tentando, fazendo um monte de engenhoca para colocar Cristo numa pior e matar. E outra coisa que nos deve lembrar a ser paciente com os outros é porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, então por que nós não podemos e não queremos e não somos pacientes? Continuamos a sermos bons com os outros, mesmo quando eles são maus com a gente. Morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Tem um versículo em Lucas 13:10. Por favor, leia esse versículo. Diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus Cristo desceu para nos salvar. E então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que nós devemos sim responder o mal com o bem. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Essa é a razão. E essa é a maior razão da nossa vida em tudo que nós fazemos. Vale lembrar que tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós devemos fazer, é lembrando sempre que Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Quando nós olhamos para todas as coisas, a gente tem que entender, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Então tudo se torna muito melhor quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Tchau! Aí, muito obrigado, Sara, por sua participação, por fazer parte do nosso bate-papo dessa tarde. É desenrolada ela, viu? Pois é, Muito bom. É o tipo de adolescente que tá ali na linha. Exatamente. Deus abençoe a vida dela. Isso aí, mandar um abraço pro Saulo, pro Almir, pra Geralda, que diz que trabalha com fonezinho de ouvido, ouvindo a IPPTV também. O Gustavo disse graça e paz, irmãos, que Deus abençoe os irmãos pelas reflexões e ensinamentos. A Delva também já estava sentindo falta do seu comentário, Delva. E a Ana perguntou assim: quando no ambiente de trabalho a pessoa se mostra ser muito tranquilo e, na verdade, por dentro é iracundo e suscita conflitos? Vamos lá. Ana, duas coisas, né? Se ela se mostra calma, mas por dentro é iracunda e ela suscita conflitos, então ela é hipócrita, né? Porque um iracundo, normalmente, ele age impulsivamente. Uma pessoa que convive com a ira direto, ele não segura, em algum momento ele vai agir. Mas se for uma pessoa que tem dificuldades com relação ao sentimento de explosão, a Bíblia vai nos orientar e vai nos ensinar a como viver. E olha como o Provérbios, o Salomão é forte quando ele vai falar sobre isso. Provérbios 29:11 vai falar o seguinte: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha como é forte esse versículo, Ana. O tolo dá vazão à ira. Então, quem é tolo é um iracundo. É quem não sabe agir com sabedoria. É quem não sabe o momento certo de reagir às situações. É quem não entende que, além das dificuldades e problemas que as pessoas têm, nós também temos os nossos. Nós também temos as nossas dificuldades. E quantas vezes nós também as pessoas agem conosco com misericórdia e não aponta aos nossos falhas, nossos erros. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar é a buscar sabedoria, a ser tardios em irar-se. Eu acho que a palavra é essa, sabe? Buscar sabedoria, porque quem age impulsivamente é tolo. Quem age impulsivamente é quem não tem conhecimento sobre as coisas da vida. E eu acho que é muito triste ser chamado de tolo, mas é o que a Bíblia vai nos apontar para a pessoa que vive e convive e age como se fosse normal, está irado todo o tempo. Então, não sei se respondi a pergunta, mas eu creio que eu acho que são esses dois aspectos, né, da vida aí. E vale lembrar que essa pessoa que no trabalho é tranquila, amorosa, mas por dentro ou em casa
é iracundo e causa conflitos, né, ela pode até estar agradando a homens no seu trabalho, né? Pode agradar o chefe, pode até agradar a pessoa que convive junto com ela ali, por ela ser agradável, mas se no fundo ela tem um coração iracundo, ela não está agradando a Deus. E esse é o principal, né? A pior consequência da ira não é você perder amigos, não é você perder empregos, mas é você entristecer o próprio Deus. Efésios 4, versículo 30 e 31 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa deve ser a nossa postura, né? E quando nós não fazemos isso, quando nós nutrimos esse coração iracundo, nós estamos desagradando a esse Deus. E no final das contas, né, nós precisamos sempre nos lembrar disso, né? Que desonrar a Deus, desagradar a Deus e ofender a Deus é aquilo que tem de mais terrível em nossas vidas, né? Nós precisamos mudar as nossas atitudes, não só pelo outro, mas principalmente porque existe um Deus a quem nós queremos agradar. E que Deus nos ajude a isso, né, Samuel? Para encerrar o nosso bate-papo aqui, nós sabemos que não é fácil dominar nossas próprias ações, emoções e atitudes, mas nós sabemos que existe um Deus que nos capacita a fazer isso, né? Aquele que começou a boa obra irá concluir essa boa obra, né? Que nós possamos primeiro colocar em prática as Sagradas Escrituras, porque assim nós estaremos mostrando a nossa preocupação e a nossa perspectiva sobre a importância dela na vida. Segundo, lutar contra nossos desejos, nossa carne. O salvo em Cristo não está mais preso ao pecado, mas agora ele está preso, acorrentado, ser servo da justiça de Deus. Então nós temos a possibilidade de buscar, buscar evitar viver em uma vida de pecado. E a ira é um pecado. Então, que primeiro nós possamos levar em conta a Bíblia. Segundo, lutar contra nossos desejos e a ira. Terceiro, amar com o amor de Cristo. Eu acho que se nós começarmos a amar o outro com o amor de Cristo, muitos dos nossos problemas serão resolvidos, pelo menos os de relacionamento com as pessoas. Eu creio que possamos descansar nessa verdade e lutar dia a dia e colocar como uma preocupação diária nossa como estamos vivendo diante de Deus, né? Porque quer comais, quer bebais ou façamos qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua participação. Nossa conversa está terminando aqui, mas amanhã, 13h30, nós estamos de volta. E agora o nosso trio, Débora, Josiel, Oséias, vão cantar para a gente. Quero agradecer essa galera que está aparecendo aqui na tela, os nossos técnicos, estagiários. Um abraço para vocês. Tiago, Luciano, Gustavo, vocês estão toda tarde nos ajudando a fazer esse programa também. Você pode rever esse e outros episódios no nosso IPP Play. Já está disponível lá vários episódios do Conversa da Tarde. Reveja, mande para um amigo o link e que Deus abençoe você. Ficamos com música e até amanhã. Tchau, tchau. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse
inunda o meu coração. Faz chover.